Olá, você que nos assiste no canal Psicologia e Neuropsicologia para Todos. Estamos aqui hoje para trazer um tema muito importante na atualidade, referente ao desenvolvimento infantil, principalmente na primeira infância. Você que nos assiste, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe o conteúdo, porque é muito importante para algumas pessoas. Estamos também com uma página no Facebook, Psicologia Sócio-Histórica e Neurociência. Meu nome é Rogério Fernando, eu sou psicólogo especialista em neuropsicologia. O tema de hoje nos refere às questões que estamos percebendo, não somente com as questões relativas à modernidade, mas também relativo aos impactos ainda da pandemia no desenvolvimento infantil, principalmente na primeira infância. Durante a pandemia, com o isolamento social, com os pais trabalhando em home office, muitas vezes a maioria das crianças não pôde sair para brincar, não puderam ir para a creche, para o ensino infantil, para o maternal, e os recursos que os pais encontraram, na maioria dos casos que temos percebido, foi deixar as crianças nas telas, no celular, na TV, e pouco se brincou com essas crianças, pouco essas crianças brincaram. O que estamos vendo hoje nas questões relativas ao desenvolvimento infantil são queixas de dificuldades no desenvolvimento da linguagem, no desenvolvimento da fala da criança e muitas vezes uma questão relativa a comportamentos autísticos, ou seja, comportamento relativo ao espectro do autismo. Porém, nem tudo é autismo, porém, nem tudo é uma deficiência, né, do neurodesenvolvimento, e sim, muitas vezes, falta de estimulação para essas crianças. Então, as crianças que já haviam nascido antes da pandemia, as crianças que nasceram durante a pandemia, que hoje estão por volta de 3, 4 anos, muitas delas sofreram esse impacto. Não há culpados, há só motivos que foram a falta do brincar, a falta de socializar com outras crianças, a falta dessa interação também dos pais com os seus filhos. E muitas vezes o caminho é fácil. Logicamente, na dúvida, é preciso consultar um especialista, consultar o pediatra da criança. Por conseguinte, esse pediatra irá encaminhar esta criança à psicologia e o psicólogo, observando questões relativas aos transtornos do neurodesenvolvimento, poderá encaminhar essa criança por uma avaliação. Na maioria dos casos, seria uma avaliação neuropsicológica, para que se avalie os marcos do desenvolvimento dessas crianças. Os marcos referentes à sua idade, em que essa criança está apresentando déficits. Os déficits podem ser relativos não somente à fala e à linguagem, mas também ao desenvolvimento psicomotor, o brincar dessa criança. Se ela trocar turno é a criança interagir com o adulto, com o cuidador ou com outra criança. Se essa criança ela desenvolveu bem o brincar, se ela é criativa, se ela é imaginativa, tem tantas questões relativas ao desenvolvimento que nós precisamos observar. Então, muitas vezes, essa criança está precisando de estimulação. Em casos mais críticos, um acompanhamento psicológico, em outros casos, apenas também uma avaliação neuropsicológica, que é feita pelo especialista em neuropsicologia, para que ele possa investigar os motivos, as causas que estão levando esta criança a desenvolver o atraso no seu desenvolvimento. O profissional, na maioria das vezes, poderá observar
diante da anamnese, do histórico de vida da criança, como é a socialização dessa criança, tanto no ambiente doméstico, como agora elas voltaram já para o maternal, para o pré, e como elas interagem com outras crianças. É muito importante que ele investigue isso, não só a questão da sessão de observação que será realizada por esse profissional, mas também que ele investigue como essa criança socializa, quando ela vai ao parquinho, quando ela está numa festa com outras crianças, quando ela brinca com outras crianças, como esses pais interagem com essas crianças. Muitas vezes o comportamento da criança também fica reativo, principalmente quando ocorre de uma criança que já tenha por volta de 2, 3 anos de idade ou mais, e os pais têm um outro filho, né? Um bebê, por exemplo, em que muitas vezes a necessidade de se dar mais atenção a este bebê vai fazer com que os pais deem menos atenção àquela criança que está num momento de desenvolvimento muito importante, em que é necessário a interação. Como diz Vygotsky, é através do outro que eu me torno eu mesmo. É no brincar que a criança se desenvolve. É no brincar que a criança começa a ter a relação com o mundo também. Então é muito importante o brincar para esta criança. Nesta fase de 2 até 4 anos, é uma das fases em que a criança mais se desenvolve. É uma das fases em que os marcos desta criança estão num processo de desenvolvimento mais acelerado, em que neurônios importantes para o sistema nervoso central estão desenvolvendo, e quanto mais estimulada esta criança, melhor o seu desenvolvimento. Muitas vezes, 30 minutos de segunda a sexta, não precisa ser a semana inteira, de brincadeiras com essa criança, brincar com brinquedos pedagógicos, instrutivos para a sua idade, brinquedos para a sua idade, brinquedos que estimule a percepção desta criança, brinquedo que estimule a atenção desta criança, brinquedo que trabalham a fantasia desta criança. É muito importante que a criança brinque, fantasie, entre no mundo imaginativo. E muitas vezes os pais não conseguem brincar ou não sabem brincar com esta criança ou não têm tempo de brincar com esta criança. E ao brincar com esta criança, o pai está estimulando ela no seu desenvolvimento. Quando esta criança também vai se integrar no meio social, seja na escolinha, no maternal, seja em qualquer outra interação com outras crianças, ela também não vai ficar inibida e vai conseguir brincar, desenvolver a brincadeira com esta criança. E os ganhos são muito importantes. Então, quando você tiver uma dúvida, se você está em dúvida sobre o desenvolvimento desta criança, se ele é típico ou se ele é atípico, na dúvida, consulte o pediatra, consulte um profissional da psicologia, consulte um neuropsicólogo, que ele vai instruir você o caminho a seguir. Muito importante que se observe o comportamento desta criança, aqui enfatizando, em todos os seus meios sociais. Então fica aqui a nossa dica, a nossa orientação. Siga o nosso canal Psicologia e Neuropsicologia para Todos, que em breve estaremos transmitindo mais uma vez algumas informações para que você possa compreender o processo do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento das crianças, dos adultos e dos idosos. Também siga-nos na nossa página no Facebook, Psicologia Sociohistórica e Neurociência. Deixe o seu like, comente e até breve. Muito obrigado pela sua atenção.